Fala galera, me chamo Ian, trabalho na Montink, sou responsável pelo atendimento dos leads em trial. Eu sou apaixonado por música, desde que eu nasci sempre fui, meu pai me ensinou isso, minha mãe me ensinou isso. E eu vou trazer aqui um conteúdo para você sobre áudio, tá? Muito importante isso, então vem comigo. Eu tenho certeza de que se você clicou nesse vídeo para assistir, é porque ou você está pensando em investir melhor nos seus equipamentos, ou você está pensando em começar a comprar esses equipamentos. Vamos lá, vamos começar pelo básico, pelo mais importante assim, vamos colocar, que seria o microfone. Para você comprar um microfone, você tem que entender que tipo de situação que você faz. Se você grava podcast, se você é músico, vocalista, ou se você faz entrevista na rua, é um tipo de microfone. Se você faz gravação, narração, dublador, por exemplo, é outro tipo de microfone. A gente tem que entender isso bem para você não gastar dinheiro com coisa que não vai ser útil para você. Não quer dizer que vai ser ruim, mas que para você não vai conseguir usar 100% do equipamento. Você vai lá, gasta R$1.000, R$1.500 no microfone, que para você não vai adiantar nada. Então, eu trouxe aqui hoje dois tipos de microfone, basicamente são eles que a gente vai ter no mercado. Existem vários outros, por exemplo, esse que eu estou usando aqui de lapela, mas basicamente o que a gente vai ter são esses dois tipos, tá? Dinâmico, condensador. Começando pelo dinâmico, que é o mais fácil de se entender, todo mundo conhece esse tipo de microfone, todo mundo que já foi na igreja, já viu um show, já foi em stand-up sabe que é esse tipo de microfone aqui. Por quê? Ele tem uma captação um pouco menor. O que isso significa? Com ele você consegue colocar alturas maiores, ou seja, você consegue ter alturas maiores de volume sem que ele dê microfonia, tá? Isso é muito importante. Você não vai fazer um show com um microfone desse aqui, beleza? Exemplos, você pode ver basicamente, a maioria, esse aqui. O modelo seria um SM58 da Shure, vamos colocar assim, falando em nomes, tá? Esse aqui não é um desses, esse aqui é um comum, que a gente usa só para ensaio, porque para quem não sabe, eu tenho uma banda, então a gente usa esse aqui para poder fazer os nossos ensaios, ele atende bem. Mas se for algo maior, a gente recomenda um microfone de mais qualidade. E uma coisa que eu queria falar para todo mundo, que você tenha isso em mente. Microfone é instrumento, então cada um tem o seu. Não vá esperando tocar em algum lugar ou fazer show em algum lugar de stand-up que vai ter um microfone de qualidade, porque nem sempre o dono da casa pensa nisso, ele só quer lucrar o dinheiro dele. Infelizmente é a verdade que nós vivemos. Então, invista no microfone bom, que seja seu, que você vai chegar no local, você vai montar, você vai usar e vai tirar. Isso é muito importante. Isso pode trazer uma credibilidade maior para a banda. Por quê? Porque vai ser um equipamento de qualidade. Agora, falando um pouco sobre condensador, para que serve um condensador? Você é dublador, você artista vai gravar um som, esse aqui é o recomendável, tá? Não quer dizer que você não possa gravar com esse, porque a gente tem um exemplo muito grande que seria o Charlie Brown Jr., que o Chorão não gostava de cantar com um microfone condensador. Ele informava que ele não conseguia dar 100% dele porque ele era uma pessoa muito agitada. Ele gostava de sair correndo enquanto estava gravando, então esse aqui acaba que satisfazia ele. Mas o recomendável é um desse aqui. Tem uma captação maior, o que isso significa? Vai pegar mais ruído. Com esse aqui você precisa ter um local um pouco mais tratado para poder conseguir usar esse tipo de microfone. Então pensa nisso, pensa se você tem um local com tratamento de som, não precisa ser um tratamento muito gigantesco de 3, 4 mil reais, mas se você tiver seu quarto ali, já te ajuda. Principalmente, uma dica que eu gosto de dar é, se você não quer investir no momento com tratamento, você pode abrir o guarda-roupa, colocar o seu microfone lá dentro, fazer a gravação falando direto para o guarda-roupa, porque as roupas, o local fechado vai absorver o som, vai dar a tratada que você precisa. Falando um pouco sobre o modelo, esse aqui é um BM800, pode se considerar um microfone de entrada. Você consegue achar ele na faixa de 200 até 300 reais. O que eu não recomendo é você comprar um microfone desse, que eu já vi, inclusive se você ver isso, pode sair fora que isso vai te dar problema, que é uma entrada XLR dessa, não sei se vai dar para ver, com 3 pontinhos assim, e a outra entrada CP3. Isso vai matar a placa de áudio do seu computador em questão de segundos. Além de que
Esse microfone precisa de uma energia, tá? Ele precisa ser alimentado. A gente chama isso de phantom power, tá? Ele precisa ter um pouquinho de energia, nem que seja básica, para ele poder funcionar. Aí a gente entra numa outra questão, chamada interface de áudio, beleza? O que vai cair sobre em cima da interface de áudio? Qual que é o principal propósito dela, né? Para você conseguir extrair 100% de um microfone desse aqui, condensador, você vai precisar de uma placa de áudio. Ah, mas eu vejo igual, por exemplo, microfones condensadores USB. Tudo bem, mas eles não vêm com essa principal funcionalidade de ser uma gravação profissional. Mas ali, se você for fazer uma live, se você for fazer alguma outra coisa desse ramo, ele vai te salvar. Mas, se você quer 100% do seu equipamento, pode buscar uma interface de áudio. Falando sobre um pouco dela, o que ela vai fazer? Ela vai, basicamente, captar o sinal que chegar do seu microfone ou do seu instrumento, entrando por essas duas entradas, tá? E enviar para o computador um sinal digital. Vai entrar um sinal analógico, saindo ou do microfone ou da guitarra, passando pelo computador, sinal digital enviado para a sua área de trabalho de áudio, que é o que a gente chama de DAW, tá? A gente vai falar sobre isso, mas um pouquinho mais para frente. Sobre a placa de áudio, para a interface, a gente tem que ter alguns cuidados com ela, principalmente o seguinte: se você é uma pessoa que tem uma projeção de voz um pouco mais alta, não é o meu caso, por exemplo, eu falo um pouco mais baixo, você tem que configurar a entrada de áudio, a quantidade de áudio que vai entrar na sua placa um pouco menor, porque você já tem uma projeção maior, você não precisa que fique estourando, porque senão isso vai gerar perda de qualidade, tá? Sempre que você for gravar ou que você for gravar alguém, sempre faça esses testes antes. Eu gosto muito de entrar nessa questão de teste, porque tudo é teste. Você nunca vai ter uma configuração perfeita para todo mundo, independente do que você for fazer. Você sempre tem que testar. Então, por exemplo, vou usar o caso de exemplo próprio da minha mãe. Minha mãe tem a projeção de voz muito mais alta. Qual que é a recomendação que a gente dá? Baixar um pouco mais. Minha mãe fala um pouco mais distante do microfone para evitar tanto sibilância, muita explosão também de PIB, como também essa questão de clipagem de áudio, que é o que a gente chama. Quando ele extrapola um volume, começa a distorcer o áudio. Toma um pouco de cuidado com isso, presta atenção ali para ver. As placas de áudios ela mostram, tá? Ela tem as luzinhas verde e vermelha. Ela vai informar. Se estiver batendo no vermelho, ela vai informar que o áudio está clipando. Essa clipagem não é boa, tá? Existem sim clipagens de áudio que são favoráveis ao tipo de trabalho que você vai fazer, mas essa da entrada de volume não é boa, tá? Essa tem que ser cortada, não pode ocorrer em nenhum momento. Essa daqui, falando um pouco sobre marcas agora, é uma da Tascam US600, tá? Aqui você vai ter que gastar um pouquinho mais, aqui não tem como, porque você precisa ter um pouco mais de qualidade, tá? Então mesmo se você comprar um microfone desse aqui, 200, 300 reais, investe um pouquinho mais, talvez em uma dessa, tá? Porque depois vai ficar fácil. Você não vai comprar algo ruim, não ruim, algo de entrada, depois você vai evoluir no microfone, mas que essa placa aqui talvez possa te dar um empecilho que você não consiga tirar 100% do seu microfone, tá? Então, se puder, aqui é o local que eu recomendo investir um pouco mais, tá? Essa aqui tem 4 canais, 4 canais seriam 4 entradas de instrumento, 2 aqui e 2 na parte traseira. Mas a gente encontra com 16, 32, o preço vai aumentando, lógico, mas aí também vai da sua demanda, né? O que você vai gravar ali na hora, o que você vai precisar. Um outro tipo de microfone que foi disponibilizado para me mostrar aqui também, que vai entrar nas questões dos microfones dinâmicos, são os microfones de lapela, tá? Esses aqui. Recomendado igual o microfone dinâmico, mas ele é um pouco mais discreto, né? Você não tem que sair na rua com um trambolhão desse aqui, que custa dinheiro, que pode ser facilmente roubado se você não tiver uma atenção. Você sai com um desse aqui pequenininho, você vai conseguir uma qualidade boa também. Em alguns casos ele é omnidirecional. O que isso significa? Ele vai ter uma captação em 360. Então, aonde você tiver ao entorno dele de 360, vai ter uma captação, tá? Então, se você faz esse tipo de coisas na rua, entrevista, tá? Vamos dar um exemplo, voltadas ao jornalismo, por exemplo, que é o que o pessoal costuma usar também. Você pode optar por um microfone de lapela. Uma outra coisa agora, também muito importante, a gente não pode deixar de falar isso, são esses dois aqui, ó. São pop filters, tá?
Vou começar por esse aqui, mais simples. O que isso aqui vai fazer? Ele vai cortar, não é totalmente, tá? Mas ele vai cortar sibilância, S's, principalmente os S, e também vai cortar a explosão que o P e o B traz pra gente, tá? Então, você pega o seu microfone, coloca aqui, prontinho, só isso. Não tem nada demais, custa baratinho. Se você não quiser comprar um, entendo o seu ponto, você pode pegar uma meia calça da sua mãe, mas avisa antes que você vai cortar ela, tá? Só para não dar problema para mim depois. Então, você vai cortar, você vai colocar aqui, também vai satisfazer. Tipo, nesse caso aqui, por exemplo, pode ser uma meia calça que você coloca aqui em volta, tá? A funcionalidade aqui é a mesma, tá? Esse aqui é mais focado para gravações, né? Esse aqui, se vocês são fã do rock como eu, vocês vão ver uma pessoa usando muito, que é o Axl Rose do Guns N' Roses, tá? Usa muito desse aqui, por conta das suas técnicas de voz. Provavelmente ele deve ter uma sibilância maior, as explosões que ele faz com os P's que os B's podem ser grandes, que ele achou que recomendava usar um desse aqui. Então, é um microfone comum, tá? No caso dele, esse aqui, que ele só vem, coloca ele aqui, resolve o problema, beleza? Sobre gravação, voltando a esse assunto de gravação, a gente tem que ter em mente o que é tratamento e o que é isolamento de áudio, tá? O que é que eu quero dizer com isso? São duas coisas diferentes, apesar de caminharem juntas, são duas coisas diferentes. O isolamento a gente trata com entrada de volume, entrada de som e saída de som. Então, se você, por exemplo, seu vizinho está reclamando que você está tocando instrumento, por exemplo, ou está reclamando do som alto, você pode fazer um projeto de isolamento de som. O que isso vai fazer? Vai evitar que o som que está lá dentro saia, que o som que está lá dentro entre. Se você já teve a oportunidade de entrar no estúdio ou algum lugar com isolamento, você pode perceber que quando você entra e fecha a porta, corta totalmente o som externo, tá? Esse é a principal função do isolamento de áudio. Junto ao isolamento vem o tratamento, que é uma coisa que o pessoal confunde muito, porque o que acontece? O pessoal tem mania de matar o som. O que é matar o som? Quando você isola muito um local, muito mesmo, muito mesmo, não tem para onde o som rebater, o som vai ser absorvido e ficar ali. Isso é matar o som. A gente precisa que todas as frequências, grave, médio e agudo, estejam no equilíbrio para que a gente consiga um som de qualidade. Aí entra o tratamento. Então você vai isolar e vai tratar o seu som. Por isso, coisas que caminham juntos, em paralelo, mas que são completamente diferentes e que a gente tem que tomar um cuidado para não matar o som, não estragar a gravação de um DVD ou de um álbum, por exemplo, porque isso pode acontecer. Lá no final, você vai ver, acabou de gravar, você percebe que foi tudo por água abaixo por conta dessas questões, que o baixo ficou não muito baixo, né? Vamos colocar, o baixo ficou sem as frequências necessárias, que a voz ficou seca, sem alma, sem vivência, que é como a gente fala, que é a voz sem vivência é quando o isolamento tá tão grande que não tem para onde a voz rebater, não tem como dar vivência, a voz fica seca, tá? Aí isso vai desencadear em um trabalho um pouco maior na sua workstation de áudio, ou seja, não vai ficar natural. O que a gente tem que buscar com gravações? Fazer o mínimo possível na hora da mixagem, da masterização, na hora de mexer no áudio na workstation. Por quê? A gente tem que conseguir extrair 100% do artista, 100% do microfone, 100% do local. Não pode ficar dependendo de tecnologia. O que eu quero dizer com isso, até trazendo uma curiosidade aqui para vocês, o Kiss, a banda Kiss, tem um álbum onde o reverb foi gravado em um fosso de elevador. Eles gravaram a música, colocaram uma caixa de som no fosso de elevador, fizeram um reverb. Reverb, para quem não sabe, é aquela reverberação que dá quando você entra num lugar muito aberto e dá aquele eco que você fala, isso é o reverb, tá? É o molhar que a gente chama, que é um pouco que ele molha um pouco a voz ou molha um pouco o instrumento. Então, sempre tenha isso em mente, de aproveitar 100% do seu ambiente, deixar ele... Você não precisa lutar contra ele tem que estar sempre a seu favor. Uma coisa que a gente preza na gravação é isso, tá? Lutar ao seu favor, eles têm que estar sempre ao seu favor para que você consiga
usar 100% do ambiente, 100% do equipamento. Em casos externos, não tem muito o que fazer, né? Porque a gente não tem um total controle daquilo, a gente não consegue fazer um isolamento, não consegue fazer um tratamento, tá? Então, mas a gente pode seguir algumas dicas, tá? Em relação a casos externos, que é o seguinte. Vou usar esse microfone aqui como exemplo, tá? Sempre procure falar diretamente para a cápsula. Eu vou tirar aqui para vocês verem como é que funciona, porque isso aqui nada mais é do que um desse aqui, tá? Mas um pop filter, mas um pouco menos, tá? Para não poder matar tanto o som. Falar sempre diretamente para a cápsula. Para quem nunca viu um microfone desmontado, ele é dessa forma, beleza? Sempre procure falar diretamente para a cápsula dele, para você conseguir extrair 100% dele. Porque se você falar assim, dá o exemplo do Silvio Santos, por exemplo, eu tenho certeza de que o microfone do Silvio Santos, ou ele é cinematográfico, se ele usa, o microfone deve estar muito alto. Por quê? Vai estar aqui, longe do local que ele está projetando a voz, que seria para frente, está aqui embaixo. Ou seja, o microfone vai ter que ficar um pouco mais alto, tá? E isso pode, mesmo ele sendo para isso, pode gerar ruído, que não é o que a gente busca aqui. Apesar de ambientes externos a gente não ter esse controle, mas se a gente conseguir evitar ao máximo ruídos, é ótimo, tá? É muito bom para evitar trabalho depois na pós-produção do áudio. Voltando a falar um pouco sobre gravação, que eu acredito que para você lojista seja o que mais importa, a não ser que seu público seja essas questões de ambientes externos, que o trabalho que você faça seja externo, eu acredito que a maioria seja mais focado em gravações. Falando um pouco sobre, vamos colocar assim, para o meio comercial, narrações, que você vai apresentar um produto, sempre bom você ter, igual eu já falei do caso de guarda-roupa, é sempre bom você ter uma cabine de gravação. Eu não tenho uma aqui para mostrar porque não ia ter como eu trazer, mas ela é uma barreira que vai ficar na sua frente para ela poder dar uma segurada no som, para evitar reverberação de som, ficar batendo numa parede, indo em outra, batendo embaixo, subindo, porque quando a gente fala, apesar de estar direcionado para frente, igual eu já tinha explicado, o som ele não vai só para frente, ele vai um pouco para frente, vai começar a reverberar, vai bater nas quinas das paredes e vai voltar. Tá? Então a gente tem que tomar um pouco de cuidado com isso, para não ficar muito. Tá? Que às vezes o que a gente está trazendo precisa de uma voz um pouco mais seca, mas ainda com um pouco de vivência, então a gente tem que tomar um pouco de cuidado com isso, e a cabine de gravação ela serve para isso. Ela vai ficar aqui na sua frente, o som vai bater, vai ser amortecido e vai voltar para vocês de uma forma tratada. O som só para frente, beleza? Essa cabine é recomendada só para frente, porque a gente ainda precisa da parte de baixo, porque o som vai para baixo também, então a gente precisa que ele rebata ainda, mesmo que seja pouco, para a gente conseguir ter uma vivência no instrumento que está sendo gravado. Você não quer comprar uma? Não tem problema, você pode fazer a sua própria. Só você pesquisar na internet. Alguns tutoriais ensinam, você pode comprar aquelas espumas, tá? Colocar, pegar uma caixinha aberta, colocar em cada parede da caixinha, você vai ter uma cabine de gravação. Esse foi o conteúdo que eu tinha para trazer para vocês. Espero que eu tenha ajudado a todo mundo que assistiu, tenha sanado um pouco, pelo menos, essas primeiras dúvidas que surgem ao investir num equipamento desse. Se você tiver qualquer tipo de dúvida ainda, pode colocar aqui nos comentários, que eu vou ter o prazer em responder, tá? Posso tentar entrar em contato contigo para a gente ter uma conversa um pouco maior. Não esquece de deixar seu like aqui no vídeo, que isso importa muito para todos nós. Então é isso e let's print!